Boa tarde, pessoal. Valmir Lana por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR Trail Talk, onde a gente entrevista personalidades aqui do mundo da corrida em montanha ou trail running. E está aqui comigo hoje Bruno Matos. Seja muito bem-vindo, Bruno. Fala, galera da revista Trail Running. Sejam bem-vindos ao nosso episódio 133. O nosso convidado de hoje é um dos maiores nomes do nosso cenário trail, quando se fala de distâncias até 100 quilômetros, fazendo um breve resumo aqui das conquistas dele, né? Ele é bicampeão estadual, gaúcho, campeão dos 100 quilômetros da 100, campeão 100 quilômetros Indomit e treinador da assessoria MXP e atleta olímpicos. Recentemente, ele competiu no CCC, né, que hoje é o evento mais prestigiado, que é o UTMB, e agora está aqui com a gente para bater esse bate-papo sobre competições, UTMB, seu início no esporte e muito mais. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Obrigado. É sempre bom conversar, ainda mais um papo desse que é com dois amigos. Então, tenho certeza que o papo vai fluir bem aí, que seja um conteúdo legal aí que agregue para a galera e seja bacana. Maneiro, Jefferson. Cara, eu acompanho você há bastante tempo. Eu lembro que a primeira vez que eu te vi pessoalmente foi na Ultramaratona dos Perdidos, na hora que você estava descendo na primeira volta do Morro dos Perdidos. Ali você falou, cara, hoje eu não estou bem. Eu falei, que é isso? Como não? Vai embora. Foi a primeira vez que eu te vi pessoalmente, assim. Joelho E todo eu queria ralado. que você... Oi? Joelho todo ralado, tinha caído. Isso, todo machucado. Eu queria que você falasse para a gente do Jefferson Dias, você falasse um pouquinho do seu início no esporte, de como você veio parar na corrida de montanha, se a sua especialidade é essa, enfim, fala um pouquinho de você e do seu começo. Então, acho que como todo o atleta de corrida de montanha de Brasil, ele começou em outro esporte, começou na corrida ou no triatlon, como disseste, ou era alguém que praticava mountain bike e migrou para a corrida. Eu, particularmente, não conheço ninguém que começou direto no trail e é um atleta assim já formado dentro. Eu espero que isso mude bastante com o passar dos anos e isso aconteça, mas eu, como a grande maioria, eu era praticante de corrida de rua, fazia corridas de 3, 5, 21, 42. Depois fiz maratona, fiz ultramaratona no plano. E aí depois eu vim para corrida de montanha em 2014, se eu não me engano. Eu acho que eu fiz as minhas primeiras provas de corrida de trilha. Totalmente a contragosto, porque tinha alguns amigos que faziam, dizer, mas isso não dá, loucura, você sobe e desce que nem os malucos, enfim. Mas a primeira vez que eu fiz, assim, foi uma coisa que eu vi que era o que realmente bateu mais forte, assim, e foi onde eu realmente decidi não me especializar, porque eu acho que nem existia essa palavra especializar, mas eu queria começar a fazer provas de corrida de trilha. Tu comentaste aí sobre a Ultra dos Perdidos, foi talvez não, acho que foi a primeira prova de trilha que eu fiz maior, assim. E eu fui, se eu não me engano, a prova tinha 10 horas, eu acho, de tempo final. Eu terminei a prova em 9 horas e 44. Cara, fui um dos últimos a cruzar. Eu tenho uma foto até hoje guardada. Eu tava no... Cara, eu acho que eu não tinha mais energia para nada. E, incrivelmente, foi uma prova que eu sofri muito. E foi depois dessa prova que eu disse, cara, eu preciso melhorar, porque é isso aqui que eu gostei. Eu vou melhorar e vou tentar voltar aqui no ano que vem. E aí, no ano seguinte, eu voltei. Foi o ano que teve acho que teve aquela chuva. 16. Isso. E aí, no ano seguinte, eu fui... Acho que eu fiz em 6 horas e 12. Eu já estava melhor, assim, gostando. E a primeira prova fora que eu fiz, se eu não me engano, não sei se tu tava também, mas o Piscininho eu tenho absoluta certeza que tava, foi a Endurance Challenge do Chile. Eu não fui, não. O Piscininho foi campeão, foi esse ano? Foi o ano que o Piscininho foi... Não, o Piscininho foi 2 vezes, né? Para lá. Então. Eu tava nos 2 anos que ele tava lá. Entendi. Então, lá foi a primeira prova também de grande montanha. Ele foi nos 50 e no outro ano ele foi nos 80. 80, isso aí. Eu tava nos 2 anos lá. E eu
foi a primeira prova assim de grande montanha que eu fiz, assim, que me despertou ainda mais a vontade de treinar. E nessa época eu morava em Sapiranga, que é uma cidadezinha, fica a 70 quilômetros de Porto Alegre. Lá tem o famoso, pra gente da cidade, Morro Ferrabras, que é onde tem o pessoal faz voo livre. E ali, então, tem é um morro que tem 5 quilômetros com ganho de 500 e várias opções ali. Então, ali dentro eu comecei a correr e só saía dali para competir mesmo. E treinava o tempo todo ali. Maneiro. Então veio desse morro aí a sua aptidão pro trail. E até hoje você treina por lá? Sempre que eu tenho uma grande prova, eu combino em casa com a Thaís, preciso passar uma semana lá na casa da minha mãe. E aí ela organiza tudo, a gente organiza e eu sempre fico uma semana lá e lá eu faço uma espécie de training camp, porque lá além do morro é interior, então é lotado de estrada de terra, várias opções assim, então eu fico focado bastante e sempre faço pelo menos uma semana lá, uma espécie de imersão, onde eu consigo ficar mais focado lá. Ô Jefferson, e assim, hoje em dia a gente consegue visualizar bem assim, que sua predileção foi para ultramaratona mesmo, né? Foi provas acima de 50, 100 quilômetros, como você acabou de voltar do TMB, a gente vai explorar esse tema ainda, mas me fala qual que é a sua distância predileta, assim, o que você fala assim, cara, eu encaixo nessa aqui, ela nem é muito longa e nem é muito curta para mim. Eu gosto muito da distância de 100 quilômetros e 50 quilômetros, assim, são as duas provas que eu gosto bastante. Uma é dar uma sapatada, né, e a outra você consegue administrar melhor. Isso aí. Mas os 100 quilômetros, assim, é uma distância que realmente eu gosto e consigo me administrar bem, assim, consigo me gerir. Porque eu costumo dizer que a ultramaratona é uma prova que foi feita para dar errado, né? Ela tem todos os ingredientes para dar errado. Se tu não conseguir gerenciar tudo ali, pode ter certeza que as dificuldades vão ter. Mesmo quando tu consegue encaixar uma prova, ela existem, né, inúmeras dificuldades, mas dentro de 100 quilômetros eu acho que é a distância que eu consigo me gerenciar de uma forma um pouquinho melhor. Porque acaba que você, como, é igual você falou, ultramaratona tende a ter muito problema, né? E parece que a cada quilômetro que aumenta é mais um ingredientezinho de problema que vai aumentando ali. Então, 100 quilômetros, você não precisa de ir naquele ímpeto que é o 50K, né? Que 50K não dá para respirar, né? O pessoal fala, pô, mas 50K é muito longo. Cara, para quem anda lá na frente, 50K, se você não for com sangue no olho do início ao fim, você não vai chegar lá na frente, né? Então, 100K você já consegue gerir um pouco mais isso. Uma subida, você às vezes não precisa de fazer ela toda correndo, você já pode alternar com um power hiking. Quem usa bastão, fazer um uso de trekking pole bem efetivo. Então, 100K você consegue administrar melhor. E eu já ouvi diversos atletas que andam na frente, falando da sua inteligência de prova, que você consegue gerir a prova de 100K. Estou falando de 100K. Gerir a prova de 100K de uma forma assim que ninguém. É difícil alguém conseguir gerir tão bem quanto você. Fala um pouquinho disso daí. Normalmente, o que acontece? Normalmente, todas as vezes que eu fui muito, que eu quis fugir da minha característica, normalmente não deu muito certo, assim, de largar muito na frente ou acompanhar, por mais que para mim seja um pouco confortável os primeiros 20 quilômetros eu apertar bastante e talvez andar mais próximo dos líderes que normalmente andam, eles são muito rápidos, enfim, dependendo do terreno, os caras abrem muito. Mas quando eu fujo dessa característica de vir um pouquinho mais de trás, a minha prova não encaixa tão bem. Então, a minha prova sempre é vir um pouquinho mais de trás, assim. Os primeiros 40 quilômetros eu gosto sempre de dar uma cadenciada e chegar com bastante energia, porque eu sei que a prova, como a gente já tem um pouquinho mais de experiência, já está já fiz várias provas de 100, eu sei que a partir do quilômetro 40, realmente a gente começa a sentir e é onde a grande maioria dos atletas caem. Então eu tento me gerenciar até ali, para quando chegar no próximo do 40 eu conseguir pelo menos explodir e tentar atacar um pouquinho e a partir dali fazer uma prova um pouquinho mais progressiva. Óbvio que às vezes dá certo, às vezes não dá certo porque os caras abrem demais, fazem uma prova perfeita e aí eu digo, não, esse cara merece, tem que aplaudir mesmo.
mas quando normalmente alguém dá uma quebrada, alguma coisa, eu vou sempre vindo de trás e consigo chegar. Essa é geralmente a estratégia que eu costumo usar. Assim. E nessas provas de 100K, não pela vitória, mas você considera a prova de Paraty da 100 a sua melhor prova de 100K até hoje? Não, a minha melhor prova de 100K acho que foi o top 3 da Mons, onde eu cheguei 10 minutos. 10 minutos é bastante, mas uma prova de 100K foi... Eu estava inteiro quando eu teve a segunda metade da prova, eu tinha perna para... Eu cheguei 10 minutos do Fantasma e do Celinho, se eu não me engano, acho que foi os dois. Sempre os dois, né, disputando as provas. No sprint ali, né? Naquele sprint. E eu cheguei ali 10 minutos ou 11 atrás deles ali. Foi ali, eu acho que foi a prova que eu consegui encaixar melhor. E foi uma prova muito inteligente, assim, porque eu me segurei até a parte do Barão, e no Barão simplesmente eu guardei o bastão, botei uma luva, acho que eu já sabia o que acontecia, e ali eu comecei a subir, só parei, só olhei para trás quando realmente eu saí de lá. Então, ali eu considero que foi a minha prova mais onde eu consegui botar um pouquinho mais para fora, assim. Apesar de eu buscar um sub-12 numa prova de 100, que é o meu grande objetivo um dia, ali eu fiz 13 horas e 14, eu não me lembro exatamente ali, 13 horas e 10, acho que 13 horas e 10 foi ano passado aqui em Paraty, mas foi uma prova que eu considero assim que eu encaixei, que eu consegui render, independente do tempo, assim, eu entreguei uma performance boa para mim. É isso que eu costumo dizer, inclusive, antes de finalizar a pergunta, independente da colocação, porque na 100 você foi campeão, mas a melhor performance nem sempre é que você é campeão, né? Exato. Como você falou, você fez, a sua melhor performance foi numa prova que você foi terceiro colocado, isso é bem legal. E na Mons, que é uma prova com 100K e 6 mil de ganho, né? Assim como no Mont Blanc. Só que é um pouco mais travado do que o Mont Blanc, né? Você consegue fazer esse paralelo? Não, é uma prova muito diferente, muito diferente. Eu vou te dizer assim, ó, a prova da Mons, eu acho ela mais difícil do que o do Mont Blanc, mas a do Mont Blanc é muito mais brutal com a gente. A do Mont Blanc, ela é Devido boa. às Sim, descidas e subidas muito longas e a Mons muito travado, né? A gente tem um terreno muito travado aqui no Brasil. perfeito. Então eu considero a mais difícil a Mons, mas a mais brutal, assim, em questão física, é o CCC, sem dúvida alguma. Entendi. E olha que são números paralelos, né? Como você vê como que números não quer dizer tanta coisa, né? Porque ali depois que você chega em Champelac, que você tem aquelas 3 últimas subidas, cara, são 3 subidas cada uma com 1000, né? Tá louco. Tô falando acho que eu comentei contigo quando a gente conversou após a prova. Cara, acho que eu vou sonhar com La Flégère pro resto da minha vida, meu. Que sofri pra caramba ali, meu. Foi a parte mais dura para mim da prova, sem dúvida foi ali. Ali eu senti Ah, um baque bem grande e ali eu perdi muita posição. Foi ali realmente que eu fiquei, daí eu parei de contar. Passou umas 40 pessoas assim, uma atrás da outra assim. nossa. Já entrando então no Mont Blanc, para quem não sabe ou não conhece, acho que pouca gente não conhece, é outro trail do Mont Blanc, é a principal prova de outro trail do mundo. E tem a prova de 100 milhas, o 176, e tem a CCC, que também faz parte do UTMB World Series, que são 100 quilômetros com 6 mil de ganho. Começa em Courmayeur, vai lá para Suíça e volta e vai para a França, em Chamonix. É uma prova muito dura, um percurso muito puxado, já começa com uma subida muito pesada, para já colocar quem é da frente na frente, quem é de trás vai para trás. E é uma prova bem dura. O Jefferson teve lá esse ano para se desafiar. A gente até chegou a conversar um pouquinho lá na La Mission esse ano. E ele falou que ele estava querendo muito fazer uma grande prova, né? A gente conversou com o Piscinin, que é o atual recordista da prova e tal. E eu tinha muita esperança que o Jefferson conseguisse bater as 13 horas e 2 do Piscinin. Eu queria que o Jefferson falasse um pouquinho de como foi para ele chegar lá em Chamonix, porque é uma cidade muito impactante, né? Você chega lá e olha as montanhas em volta, assim, é realmente muito impactante, porque o Mont Blanc está na sua cara. Você vê, olha para o Mont Blanc, assim, você fala, caraca. Como foi a chegada dele lá, se ele ficou realmente impressionado, e como é viver esse ambiente do Ultra Trail do Mont Blanc? O Ultra Trail do Mont Blanc
acho que o sonho, né, de todo mundo do nosso universo trail, um dia chegar lá, se não de todo mundo, a grande maioria. E em 2018 eu botei isso como uma grande meta para mim, assim, porque até então eu achava legal, mas em 2018 acho que tu tava lá, não tava? Tá. Valmir, tu, quando eu falo tu, tem os dois ali, a pessoa não tá vendo. Mas lembro que o Valmir tava lá e eu comecei, e talvez tu até nem saiba disso, mas foi te ouvindo as coisas que tu falava por lá, que estava acompanhando, que me despertou assim, essa vontade de poder ir lá um dia. E ficou gravado para mim no ano de 2018, porque foi o ano que tu estava lá e era a maneira que eu tinha de acompanhar, porque até então era difícil assim da gente ter muita coisa de lá. E esse ano tu conseguiu botar bastante informação. E ali, pelo pouco que eu já sabia, assim, mais o que estava mostrando, foi onde eu tracei assim como grande objetivo chegar um dia. E Mas, até, e até então, para a gente ir para lá, a gente tinha como caminho era a pontuação ITRA, né? E aí eu comecei a buscar essa pontuação, mas não. Depois teve a mudança, teve enfim, e aconteceu de ter o TMB Paraty aqui, que foi a maneira que eu achei mais curta. curto para, e talvez com o TMB aqui em Paraty, eu acho que foi talvez o efeito de ter tantos brasileiros lá esse ano, que foi bacana demais. E quando eu cheguei lá, realmente era tudo que eu imaginava e mais um pouco. Na realidade, ele era muito mais do que eu imaginava e muito mais do que todo mundo sempre me falou. Porque eu cheguei lá e me deparei com um gigantão assim na minha frente. E a gente ficou hospedado numa casa, um pouquinho, 1 quilômetro ali do centro, onde a gente abria a janela, eu via todo dia de manhã, assim, eu ficava deslumbrado. Eu pensava, eu duvido que quem mora aqui consegue acostumar com essa vista, assim, de olhar e simplesmente passar, sabe? Não teve um dia que eu olhei assim que eu disse, caramba, que lugar espetacular. E falando da prova e do tempo que eu gostaria de fazer, conversei muito com o Piscininha, ele foi um cara que me deu bastante dica, me ajudou bastante. Conversei contigo, conversei com o Manuel, conversei com bastante gente que já esteve lá. Todo mundo sempre me disse que todo mundo tinha a mesma visão de dizer que não era uma prova técnica. E eu fui com essa coisa na cabeça de não ser uma prova técnica. E eu achei a prova bem técnica lá, principalmente a segunda metade da prova. Achei bem técnica mesmo. E achei a prova dura, dura. Quando a gente sai de Courmayeur ali, talvez inexperiência minha, eu fiquei um pouquinho mais atrás, e a hora que entrou na trilha, negão, eu só consegui sair daquele funil a hora que eu estava lá em cima. Não tinha como passar ninguém. E ao contrário, não sei se também foi uma impressão minha, mas ao contrário aqui do Brasil, onde tu pede um cantinho pro cara passar, eles deixam. Cara, lá ninguém, tu pedia, parecia que tu não tava falando com ninguém, os caras seguiam e não davam lado para tu passar, por mais que tu tivesse um pouquinho mais de perna. E eu acabei chegando lá em cima, até próximo do tempo que eu imaginava, e depois fazendo um balanço, eu não sei se essa parte mais travada que eu fiz não até me ajudou, porque se eu tivesse ido um pouquinho mais afoito, talvez eu teria pagado o preço depois. Foi uma prova que ela se desenrolou muito difícil para mim até Orciera ali, foi muito difícil, muito, muito difícil. Foi a ponto quase de eu quase parar a prova, mas sabendo que a gente, às vezes, dentro da prova, a gente só precisa continuar e avançar um pouquinho, que as coisas mudam total de panorama. Eu continuei, liguei para a Thaís, ela estava no ponto me esperando, que o primeiro ponto de encontro, acho que é Champelar, né? Se eu não me engano. Champelar. E aí eu liguei para ela e ela não me atendeu. E aí eu brinco, eu conto a história que eu conversei com ela, mesmo ela não falando comigo. Eu disse, tá difícil. E mandei uma mensagem para ela dizendo, me espera, eu vou demorar, mas me espera que eu vou chegar. E aí eu desliguei o telefone para eles não me mandar mensagem, eu ler depois ali qualquer coisa. Então eu desliguei o telefone e conversei com ela sem ela conversar comigo e fui. E aí quando eu cheguei lá eu já estava bem melhor, assim, já tinha virado assim mais a chave, e a partir dali eu fiz uma prova assim que eu considero muito boa,
até o La Flégère. Daí lá no La Flégère eu senti o grande baque, assim. Cara, eu não sei como explicar, assim, a impressão que eu tenho vendo o pessoal correr lá, que é outro esporte, assim, que eles praticam. Eu não vi ninguém passar por mim ofegante na prova. Ninguém fica ofegante, assim. Óbvio, tem o Zac Miller da vida, que estão o tempo todo no talo, assim, mas a grande maioria do pessoal vai com uma percepção de esforço, cara, tranquila e sempre avante, sempre avante. Não tem ninguém assim que passa por ti com uma sensação de esforço tão grande. E isso é homem, é mulher, é todo mundo, meu. O trekking deles é um trekking muito, muito, entre aspas, agressivo. Eles sobem caminhando como se... E para mim ter aquilo ali, aquela subida ali, eu teria que acompanhar alguns num trote. Os caras sobem numa eficiência muito grande. Então, eu aprendi bastante coisa, sou muito observador também. Então, a partir do momento que eu vi que realmente eu não estava sendo tão eficiente, eu comecei a observar o que eles faziam, e a partir dali eu tentava aplicar dentro da minha prova também, e não trouxe para dentro das minhas estratégias futuras de prova bastante coisa que eu vi lá dentro também. Massa. Bacana. Bruno? Ô Jefferson, eu acredito que a La Mission foi a última prova para encerrar esse seu ciclo para o TMB, e você fez uma postagem dizendo que teve um mau dia na montanha, né, que foi no CCC. Você acha que voltando lá mais vezes você vai ter melhores performances, ou você consegue encontrar aqui no Brasil, com provas e terrenos, uma versão melhor do Jefferson para voltar lá? Eu quero voltar, isso é certo, por isso que eu estou aqui na prova hoje. Uhum. Quero tentar me qualificar para o sorteio. Então, o primeiro passo é eu estar aqui. E acho sim que eu acho que é quase impossível para quem gosta de treinar não voltar numa melhor versão para uma prova seguinte, né? Sou um cara que eu gosto muito mais de treinar do que de competir, quase. Então, eu sou... CDF. Teve uma época que a gente ficou sem prova, todo mundo ficou, eu treinei de igual forma, meu. Treinei de igual forma. Então, eu gosto mesmo de treinar e vou continuar treinando, e voltei mais cheio de vontade de ir lá, né? Então, eu quero sim, se eu quero voltar e quero tentar melhorar não o meu tempo no 100K, porque a próxima vez que eu voltar lá, eu quero tentar voltar para tentar fazer as 100 milhas lá. Então, vou fazer, já estou inscrito para Patagonia Run, 100K em abril, e quero tentar fazer o TMB em Chamonix. Massa. Bacana. E você vai para os 100 quilômetros agora, no Paraty, né? Vou para 100 quilômetros. Você já está em Paraty agora? A gente chegou ontem em Paraty, eu vim Bacana. direto do evento que eu estava no final de semana, vim direto para cá, porque tem aeroporto lá, então ia ser mais trabalhoso eu voltar, pegar carro. Nós estamos usando o aeroporto de Florianópolis, então foi uma função para conseguir montar uma logística para a gente vir direto para cá. Boa. Ô Jefferson, eu queria voltar um pouquinho atrás, lá no início, quando o Valmir falou do início da sua trajetória, né? Acabou que a gente pulou para o TMB. Eu estava olhando suas fotos e fica muito nítido, né? Que você, pela minha visão, assim, que você sempre foi um atleta que buscou performance e que você fazia parte da Companhia dos Cavalos, que é uma assessoria bem conhecida, e depois você migra como treinador dentro dela, né? Como é que foi essa evolução do atleta performance do Jefferson e depois virar treinador dentro da equipe? Então, volto lá para 2018 de novo. Foi logo após esse período aí, logo após agosto, eu era atleta ainda da equipe. Eu conversei com o Rodrigo, que era o meu treinador, e disse que eu ia focar em trabalhar com trail, que eu queria trabalhar com trail, e aí ele me ofereceu a oportunidade de fazer a cavalaria trail, a gente estruturar ela dentro da equipe. Ah, que E eu bacana. treinador lá dentro por 2 anos, 3 talvez, não me lembro.
Nesse período, o André começou, fui treinador do André, fui treinador da Fran lá dentro também, a Fran Kiekol, treinador da Thaís também. Então, eu treinei bastante gente que se destacou aí também. E depois, eu e o Rodrigo conversamos, a gente chegou num acordo que eu saí e a gente abriu a MXP, que hoje é a nossa empresa aí, que é onde a gente trabalha, né? Mas desde cedo, sim, eu sempre gostei de me desafiar, sim, desde as provas de rua, 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros. 10 quilômetros eu nunca fiz, desculpa. Nunca fiz uma prova de 10 quilômetros até Que é hoje. isso? Vou fazer ainda, quero fazer. Eu Mas também não. nunca 10 Não. quilômetros. Na rua nunca fiz. Olha, E aí, Em treino já, mas na rua nunca. depois eu fiz ultramaratona, fiz a famosa para os gaúchos lá, TTT, que é a Travessia Torres, Tramandaí. Foi a primeira ultramaratona que eu fiz. Tive a felicidade de vencer ela em 2015. E aí, logo em 2016, já comecei a fazer prova de rua e de montanha e me focar realmente na prova de montanha. E a partir dali eu não saí mais, né? Tomando bastante pau, muito pau. Ih, tomei muito. E eu adorava ir para o lugar onde eu via que tinha um monte de gente boa, porque eu sabia que eu ia tomar na cabeça. E foi assim que eu comecei, voltando ao que eu disse antes, sou muito observador, eu adoro ver como é que os caras fazem, do jeito que eles correm, qual estratégia que eles usam, e apanhando bastante, assim, eu fui aprendendo também, me desenvolvendo como atleta e como treinador. Acho que esse foi o caminho que eu escolhi, assim, para seguir, e não tem jeito melhor de tu aprender do que o ambiente, né? Tu está no meio do ambiente, no meio de gente boa, assim. Então, é no meio dos bons, como dizem, é no interior que a gente melhora. É isso aí. Bacana. Cara, você comentou da MXP, né? Que acho que nasceu em 2020, né? Se eu não me engano. Sei, no ano da pandemia. Isso. E acredito que, cara, para você foi um sonho pessoal. Como treinador, você já tinha uma experiência ali dentro da cavalaria. E você está com um boné aí. Conta pra gente como é que foi que surgiu e como é que foi esse processo. Falar sobre assessoria também. A MXP nasceu meio despretensiosa. Inicialmente, a gente só tinha o estúdio de treinamento. Como naquela época, tudo fechou. As academias, enfim, tudo fechou. E a gente precisava trabalhar de algum modo. E a gente abriu um estúdio numa salinha bem pequena. E quando eu comecei a trabalhar nesse estúdio, foi ao mesmo tempo que eu me desliguei da companhia. E aí, só que, cara, a minha ideia inicial era só trabalhar com treinamento de força, era um estúdio de treinamento Uhum. voltado para a corrida e continuar correndo de forma só para mim mesmo. Mas não adianta, a corrida é algo, a paixão falou mais alto e os alunos começaram a me procurar, outras pessoas começaram a me procurar, dizendo, queria treinar contigo, queria, quando eu vi eu já estava com 20 alunos em 15 dias, e aí a gente ficou quase um ano ainda em paralelo. E aí chegou um dia que até conversei com ela e ela me deu toda a força e disse: não, vamos botar todas as nossas energias no grupo de corrida. E a gente fechou o estúdio com a agenda cheia, cheia. Então a gente jogou jogou entre aspas para alguns amigos que estavam também precisando e a gente focou todas as energias na equipe. E acho que foi a melhor coisa que a gente fez, assim, porque a equipe realmente deu uma grande crescida e tem crescido muito, né, nos últimos tempos. Aí eu só tenho a agradecer, assim, por tudo que está acontecendo. A gente está vivendo uma fase muito legal, assim, depois de muito trabalhar, muito, realmente trabalho de bastante tempo, acho que está acontecendo bastante coisa legal aí. Bacana. mais alguma aí, Bruno? Pode pegar, depois eu. É. Então, a gente falando de todo esse. Porque a gente está falando aqui do seu histórico, até o histórico recente com o TMB. E não, você vai falar para a gente aqui agora que você está com uma parceria muito forte com a Olímpicos, né? Que é uma empresa brasileira e que está virando os olhos aqui para o nosso lado, aqui para a corrida de montanha. Eu queria que você falasse um pouquinho de onde surgiu essa parceria, para onde ela vai, se você está. A gente sabe, eu vi que você foi para Chamonix com uma equipe de filmagem.
qual que é a da Olímpicos no cenário trail? Tá entrando com força ou não? Vem mais tênis por aí? Como é que tá? Fala pra gente. Então, a gente começou essa parceria no início do ano. Eles começaram são patrocinadores da nossa equipe, né, do nosso material esportivo da MXP, e também meu patrocinador oficial. Sou atleta do Olímpicos desde janeiro desse ano. Então, e eles entendam que a gente tem uma veia trail e uma veia de asfalto, né? A gente tem curiosidade até que a grande maioria dos nossos alunos são de asfalto. A gente tem acho que 70% asfalto e 30% de trail. E no começo a gente não sabia muito onde focar, assim, era uma parceria que estava se iniciando, e tinha o lançamento do Corre Trilha 1, onde eu fiz um trabalho para eles ali, para interno, e quando teve o lançamento do Corre Trilha 2, em um evento, a gente estava conversando lá, e eu falei do projeto, e eles compraram, assim, a ideia na hora, e já me mandaram o tênis antes mesmo de ser lançado. Eu fiquei usando ele 2 meses antes, eu e a Thaís, cada um ganhou 2 pares, foi quando a gente foi para os Estados Unidos, já avisando o TMB. E a ideia deles, com a ida para mim lá, com a ida comigo para o TMB, além de acompanhar toda a trajetória da prova, era fazer o lançamento oficial do tênis lá. Então, a Olímpicos é uma marca, cara, que eu sou muito suspeito de falar. Eu não gosto de falar só da marca, eu gosto de falar das pessoas que estão envolvidas lá. São pessoas que têm uma visão muito boa em relação ao esporte. São pessoas que realmente se preocupam com o esporte, se preocupam com as pessoas que praticam o esporte, que para mim é o que mais conta. Não é só, óbvio que toda marca quer vender, mas eles querem que realmente tu tenha uma experiência muito boa com o produto deles. E no meu caso era o Corre Trilha. Ele é um tênis que ele veio muito melhorado da primeira versão, bastante mesmo. Ele mudou a grande parte das queixas que todo mundo tinha, que era o cabedal, que era o cadarço, a própria parte da língua ali, que era muito ruim, ali ficou muito boa. Então, eles investiram bastante. Eu não consegui trabalhar no desenvolvimento do tênis, eu não estava nessa versão ainda, já peguei ele pronto. Espero que na próxima eu consiga dar algumas para ajudar na nova versão quando vir, que deve demorar porque recém foi lançada, mas ela é uma marca que ela está olhando com bastante carinho para o trail, bastante, e tem muita coisa boa para vir aí. Essa prova, esse evento que a gente estava no final de semana passado, é o Bota para Correr. É um evento que eles vão nos lugares assim mais legais, assim, posso dizer, ou menos explorados que a gente tem no Brasil, que foi Alter do Chão, Costa do Chapada, agora fizeram em Morretes, no Paraná, e todas as edições, se eu não me engano, pode ser que eu estou falando bobagem, mas as últimas, desde que eu acompanho, sempre tem o percurso trilha e o percurso asfalto. Então, eles sempre tiveram uma preocupação de botar a trilha junto. E essa última edição de Morretes, foi a primeira vez que teve uma prova realmente de trilha mesmo. É um percurso duro, bastante... Uma trilha... Cara, trilha típica do Paraná, assim, meio do mato, bastante barro, pedra. Então eles se preocuparam em montar um percurso bem desafiador. Não é um percurso muito longo, porque ali uma prova deles para quem está entrando e conhecendo, tendo uma experiência diferente na trilha. Então acho que eles acertaram e estão acertando assim em cheio, assim, né, nessa questão. Eu acredito e torço muito que venham muito mais coisas voltadas para a gente também, do nosso esporte aqui. Vou fazer muito lobby para isso, bastante mesmo, porque eles estão e gostando bastante também dessa veia trail aí, para incorporar junto a toda a linha que eles já têm de performance, corrida de rua. Bacana. Quem sabe na próxima, não sei qual vai ser o próximo modelo de trilha, né? Mas se você fizer parte do experimento, né? E você ganhar uma prova aqui, você vai se tornar igual o francês, que foi campeão do TMB, né? Que ele é um engenheiro da Roca e foi campeão da prova. Aí você pode fazer o desenvolvimento também do tênis e ser campeão de uma prova aqui. Vai ser bacana.
Ô Jefferson, você estava falando do circuito, né? Cara, e é bacana ver que a Olímpicos, no início dela, né? Durante todos esses anos, sempre foi muito focado em asfalto. Você falou que tem essa preocupação com a trilha. E o público que está lá, o que você consegue enxergar? São pessoas que estão pela primeira vez fazendo uma corrida de trilha, estão vindo do asfalto? Como é que é? No evento com Bota para Correr, a grande maioria do pessoal é o pessoal que está tendo a primeira experiência com a trilha. Na realidade, o evento todo deles é um evento muito diferente. Espero que um dia vocês possam participar. É um evento que realmente é uma experiência todo ele. Desde a entrega do kit, fazia inscrição. Quando tu faz a inscrição, tu te inscreve para o percurso asfalto, tu ganha um tênis de asfalto. Se tu faz o percurso de trilha, tu ganha o tênis de trilha. Então, tu pega o teu tênis e o tênis sendo de asfalto ou trilha, na retirada do kit, tu já ganha ele também. Então, já começa aí. Toda a preocupação que eles têm, enfim, é uma prova, não é para muita gente, talvez por isso que dá para fazer desse formato, mas é uma prova que está apresentando a trilha para muita gente. Tem muita gente entrando nesse cenário de trilha por conta dessa prova. Esse final de semana ali, de pessoas que estavam com a gente ali, com a equipe da Olímpicos, acho que tinha umas 12, 13 pessoas só do nosso núcleo ali, que estavam indo na trilha, que nunca tinham feito trilha, e quando terminaram, ficaram de novo, vou voltar, eu gostei demais. Isso era uma prova dura, né, meu? Era uma prova bem difícil. Distância? Era 13 quilômetros com 600. Pô, dura. Era uma prova bem Quem difícil. nunca fez uma prova de treino, tá curta e intensa. Eu até dizia assim, eu nunca fiz. Eu dizia assim, tomara que tu goste, porque essa não seria a prova para tu iniciar. Mas a galera curtiu bastante, assim, todo mundo foi. É que eles vão já com um espírito um pouquinho mais diferente para conhecer, então não vão com aquela ânsia assim de, de querer chegar, de performance. E foi muito bacana ver esse final de semana bastante gente entrando na trilha que nunca tinha feito, assim, tendo a primeira experiência. E acho que esse papel deles de inclusão também, mostrando o mundo e usando o jargão que eles usam de democratizar o esporte, acho que além de democratizar a corrida de rua, eles estão democratizando o trail também. Ô Jefferson, então, não sei se eles já sabiam do que eles iam pegar pela frente, mas pegaram um atleta de elite brasileiro para funcionar um pouco como influencer, né? Para fazer um vídeo lá em Chamonix e para correr lá Mission Brasil e a 100K lá na França. Cara, quero que você fale as diferenças desse modelo atual para o modelo anterior e se realmente ele aguentou o tranco. Ele é um tênis que eu posso dizer que, com certeza, ele é o tênis feito no Brasil, melhor tênis de trilha disparado. Disparado. A começar pelo solado deles, que eles já foram de início com o solado da Vibram, que eu acho muito bom, excelente. É o melhor. Existem algumas pessoas que dizem, mas ele não segura na pedra molhada, ele escorrega, Não segura. ele derrapa na raiz quando está molhado. Mas todos, eu não conheço nenhum que não. Ele não segura em terrenos onde qualquer outro tênis não segura. Tá? Cara, é porque as pessoas querem que o tênis faça um milagre. E a gente tem que entender que o tênis ele tá ali para te ajudar, para ser o seu auxílio. Mas você tem que treinar a sua técnica para você correr em terreno molhado, em terreno seco, em pedra molhada, em pedra seca, galhos, enfim. Isso aí é muito mais técnica do que gripe. Perfeito. Ele é um tênis híbrido, que ele vai muito bem assim para o nosso terreno que a gente tem aqui no Brasil, para a grande maioria. Assim. Ele melhorou bastante o amortecimento dele, ele ficou um tênis mais confortável e ao mesmo tempo ele te dá ele é bastante responsivo. O cabedal dele ficou mais leve, mais respirável e era a principal queixa que eu tinha também da edição anterior, que era um cabedal muito frágil, ele rasgava muito fácil. Agora ele está bem mais resistente, aguentou, fiz mais de 500 quilômetros tranquilamente aí com ele. E tu pega ele tá inteirão, assim, tá muito bom. E uma questão, cara, que eu queria
ver com você, assim, ele é um tênis que você calçou, já dá para você para fazer um longão, para fazer uma prova, porque, obviamente, né, não é o indicado você pegar o tênis e já fazer uma prova. Mas ele precisa de um período assim de amaciamento para você colocar ele para uma prova? Eu acho que isso também é muito pessoal de cada atleta, né? E tem gente que... Eu sempre comprei o tênis, botei no pé e saí para treinar, nunca tive problema nenhum. Tem gente que precisa caminhar primeiro, depois correr um pouquinho, para depois fazer um longo. Eu, particularmente, acho que ele é um tênis que tu pode botar no pé e sair para correr. Eu brinco assim que ele parece o Corre 3, que era antes, agora Corre 4, que eles botaram um grip nele, assim. Parece que é o mesmo tênis, assim, só Entendi. leve e confortável que ele ficou. Então, eu acho que é um tênis que, se eu não me engano, ele tá saindo... Cara, não vou falar o preço para não falar bobagem. Talvez 599. É isso, eu olhei no site. É, 599, tá? O Corre Trader. Isso. É 599. É um tênis que sai 599 e um tênis que, para mim, não deixa a desejar, assim, com a grande maioria. Óbvio que existem marcas que estão muito com vários modelos já, com várias versões, né? Mas, cara, ele é um tênis que eu costumo dizer que ele atende perfeitamente a tudo que a gente precisa. Desde um corredor iniciante a um corredor de performance, assim, que vai buscar. Aí me perguntaram assim, mas ele aguentou bem os 100 quilômetros? Cara, aguentou muito bem, não saí com nenhuma unha preta, não perdi unha, não aconteceu nada. Eu queria ter optado por trocar, porque eu tinha 2 tênis, tinha 2 corre-trilhas lá. Eu queria ter optado em trocar no meio da prova, botar um outro modelo, botar o mesmo modelo, só que novo, que não tinha sido usado ainda. Só que eu esqueci o tênis. Só que isso é uma coisa que eu faço em grandes provas que eu já fiz, eu sempre troco. Eu uso o mesmo modelo, a mesma marca, eu só troco no meio, porque é muito tempo batendo, e eu queria pegar um que tivesse, tipo, botar no pé novinho, assim, para sair para correr, mas eu esqueci. Então, eu fiz toda a prova com ele e, cara, não tive problema nenhum, assim, de qualquer desconforto ou algo que prejudicasse a minha prova por conta de equipamento. Muito pelo contrário. Bom, cara, Pô, então o jargão da Olímpicos funciona muito bem para ele, né? Comprar o tênis, chegou em casa, bota para correr. Bota para correr, bota no pé e sai. e É para um qualquer distância, né, Jefferson? O pessoal correu uns 13 quilômetros lá em Morretes, você correu 100 quilômetros também, né? E aí, vou correr amanhã amanhã não, sábado de novo. Sexta. Sexta, Bacana. sexta-feira. Bom, Eu então, corro. pessoal, para quem tem interesse em conhecer, até porque é um custo-benefício muito bom, né? Tendo o mercado que a gente tem aqui no Brasil. Tem cupom, Jefferson, para quem está assistindo aqui? Tem, é Jefferson 10. E compra onde? Compra direto no site. Da Olímpicos. Direto no site do Olímpicos, e tem também todas as lojas aí do Brasil, aí as maiores redes também estão vendendo. Mas aí o cupom Jefferson 10 é só no Olímpicos mesmo. Só no Olímpicos, só no site. Maravilha. Bom, Jefferson, você já está em Paraty, né, cara? Antes disso, Bruno, você tem alguma pergunta antes da gente entrar na Só prova? fechar com o Olímpicos, se é Olímpicos mais para frente, né? Se você tem essa informação, se eles pensam em aumentar a gama não só do corre, mas para outros modelos de provas específicas, né? Quilômetro vertical, provas mais técnicas de Prova skyrunning, mais de e lama. de lama, ultramaratona de 100, 200 quilômetros, e se também eles pensam em aumentar a gama para vestuário e equipamento, mochila de hidratação, soft flask, bastão. Eu não tenho essa informação, tá? Mas eu conheço as pessoas que estão à frente dos projetos ali, são pessoas que elas são inovadoras, assim, no que fazem, e fazem muito bem. E a hora que eles fizer, pode ter certeza que eles vão fazer bem. E são pessoas Mas, que estão arrojadas, assim, eles não têm medo de apostar. Então, se vier, vai vir bastante coisa legal aí. Eu torço muito que venha e vou fazer bastante lobby para que isso aconteça. Com certeza. Cara, muito bom ver uma marca brasileira, investir no trail vai ser muito bom aqui para a gente.
Já tá sendo, legal demais. Sim. Bom, então vamos lá. Tá chegando. Veio de La Mission, o TMB, bota para correr. E esse fim de semana, mais 100 quilômetros aí na linha. Já vai alinhar sexta-feira agora para 100 quilômetros da Paraty UTMB. Cara, e aí? Como é que tá essa expectativa? Você já tá aí? Tá com os atletas, seus atletas da assessoria? Como é que tá essa expectativa para a prova? Como está o clima aí em Paraty já? A prova, a gente chegou ontem. Tô meio zureta ainda. A cidade já começou a respirar a prova. Já começou hoje de manhã, a gente passou ali pela... A gente está bem próximo da largada, então já tomou forma da feira, o pórtico já foi totalmente fora, já está feito, a cidade já está respirando, tu vai nos mercados, já perguntei, vai correr a prova, então já está todo no clima, assim. Os nossos atletas estão chegando entre hoje e amanhã, então a gente vai estar aí com em torno de 10 alunos que estão vindo para correr a prova também. Vai ser muito legal assim poder dividir esse momento com eles. Óbvio que eu não estou na minha melhor forma ainda, porque recebi uma prova, né? Mas a minha principal objetivo nessa prova é cruzar a linha de chegada e ter a oportunidade de entrar no sorteio para a prova de Chamonix. É o que eu quero e vou buscar muito isso. Cara, Agora, mas se eles me só, derem, eu vou só indo, né? rapidinho, Jefferson. Você acha que, pô, querendo ou não, por mais que você esteja numa fase decrescente do seu treinamento, você não está no seu pico de treinamento, você está bem treinado. Pode estar cansado em fase de recuperação. Cara, e sem peso nenhum. Você está indo para completar, como você já falou. Estou indo para conseguir minha pontuação, minhas running stones, para conseguir tentar minha vaga no TMB. Essa ausência de peso no ombro, de performance, de ganhar a prova, isso aí não é um ponto positivo que às vezes na hora que você está lá no quilômetro 80, em quinto, e vendo o quarto e o terceiro, isso daí não pode ser uma coisa boa? Ah, cara, eu acredito que sim. Eu acho que vai muito da cabeça da gente, né? Assim, a prova ela se desenha muito conforme a gente está se sentindo. Eu tô indo exatamente com esse pensamento aí que tu falou. Eu vou ir, sabe, muito de sangue doce, quero aproveitar muito, apesar de que aqui fica um questionamento que eu tenho. Por que, que as provas de 100 quilômetros no Brasil quase todas largam de noite, cara? Por que, que não pode ser de manhã? É, Vou correr verdade. lindo pra caramba, todo ele de noite, eu não vou ver nada. Nada. Vou ver nada, nada, nada. Vou, no outro dia de manhã, quando estiver amanhecendo, a gente vai estar chegando. É Então, verdade. eu sou o cara que vai sempre fazer o lobby para as provas de 100 km largar de manhã. Command 100 largou de manhã, CCC largou de manhã. Então, eu gosto dessa ideia de correr. Mas vou largar com uma estratégia diferente do que eu larguei no passado, onde eu larguei tentando acompanhar os meninos ali. E vou tentar largar um pouquinho mais dentro de um conforto, assim, para poder sofrer o menos possível, pelo menos até a metade da prova. Depois, como eu me sentir na metade em diante da prova, eu vou tentar crescer um pouquinho ali. Legal. Bruno? E ano passado, cara, os atletas reclamaram um calor muito forte daí de Paraty, né? Como é que tá a temperatura aí? E Tá como é que show. também vai ser, já puxando o gancho, né? Sua estratégia de alimentação para essa edição, né? De acordo com a temperatura, que ano passado fez muito calor e agora vai ficar mais ameno. Tava chovendo aqui até ontem. Tava chovendo, agora parou de chover, mas tá um clima bem abafado, assim, meio nublado. Uhum. Para a gente que vai entrar naquela mata ali depois do quilômetro 30 e fica 20 quilômetros numa mata fechada, a gente vai sofrer bastante ali. Então, e amanhã não, na sexta, durante o dia, parece que é para ter bastante sol também. Então, eu não acredito que o clima vai estar ameninho, assim. Eu acho que vai estar quente, abafado, e a ideia é tentar me manter alimentado e hidratado o tempo todo, né? O tempo todo tá metendo um carboidrato e principalmente hidratação para tentar chegar bem na parte ali
quilômetro 30 até o 52. E para mim é onde a prova vai, para mim, para eu como atleta, que é onde eu acredito que a prova vai se decidir ali. Eu também acho que isso aí vai se decidir. É uma prova que tá, cara, como a gente falou, acho que foi até nos bastidores, é a prova de 100 quilômetros com o maior nível performático que tem no Brasil até hoje. Eu não me lembro de uma prova com tanta gente brigando para andar em primeiro, né? Até me surpreendeu que o Silvestrinho vai correr a prova, né? Eu Não vi, esperava que fosse. é que não saiu ainda no Live Trail, né? Que eu achei meio estranho ainda não ter a lista ali ainda dos atletas ali que vão correr. Mas eu vi algumas postagens e algumas pessoas me falaram que ele ia estar, que o Diego e mais uma. O Fantasma, Celinho. Roger, Diego Tales. Diego, Filipinho. Filipinho. Então vai me lembrar Cambotas daquele primeiro ano, assim. Primeiro ano. Esse aí vai ser bonito. Aquela prova de Cambotas eu nunca vi um start list igual aquele, não sei se eu vou ver de novo. Mas só você ir em 2025. 2024 foi bem puxado também. Mas acho que 2021, não sei, é difícil. 2021 foi. Porque é o primeiro ano e tava todo mundo mesmo, né, cara? Até os mais antigos que a gente não via há mais tempo assim. Foi chique. E tem o Hernani também, né? Tem o Hernani. Tem o Hernani, vice-campeão da La Mission. Então, vai ser brutal, vai ser brutal. Vai estar legal demais. Queria estar com um drone acompanhando isso tudo. Pois é, infelizmente você vai. Infelizmente não, felizmente você é um desses personagens aí. Vai ser legal demais, meu. Eu espero que seja uma grande prova aí para todo mundo. Eu gosto sempre da ideia que todo mundo chegue bem, que ninguém se machuque, que ninguém fique pelo caminho. Prova pode dar boa, pode dar ruim para todo mundo, mas que todo mundo chegue, todo mundo cruze a linha de chegada aí. Porque é muito ruim tu saber quando tu cruza a linha de chegada, e tu pergunta por alguém, não, ele ficou pelo caminho. Gosto da ideia que tu passe, todo mundo cruze, independente de resultado ou não, principalmente passe bem, sem se machucar, que chegue feliz, mesmo que não seja o resultado esperado, mas que cruze a linha de chegada. É isso mesmo. Bom, ô Jefferson, queria desejar uma boa prova aí para você, agradecer pelo seu tempo de conversar aqui com a gente. Sei que é uma correria pré-prova, por isso mesmo que eu tentei marcar uns dias antes, assim, para você conseguir focar bem aí na sua prova. Uma boa prova também para os seus alunos que vão estar aí, uma boa prova para todo mundo que vai estar competindo esse fim de semana em Paraty. E agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Para mim é demais participar, porque é o podcast que eu escuto toda semana, né, meu? E alguma parte do meu ensino, quando você bota, eu estou ouvindo. Eu estou sempre, eu ouvi acho que todos os episódios aí, os últimos, certeza toda. Então, tá participando aqui para mim é uma honra e sempre bom estar falando com os amigos aí. Sempre estou à disposição para o que vocês precisarem. Obrigado, cara. Bruno? Show, valeu, Jefferson, cara. Desejar boa prova, vai ser dura, mas você tá acostumado, tá focado, tá treinado. Agradecer o tempo cedido e agradecer nosso público que está aqui toda semana com a gente, seja com os convidados ou semanalmente com as atualidades. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Mais.